Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aditi, eu sou mamãe de Aya. Eu moro aqui na França desde 2009. Estou fazendo esse canal para todas as mães de Aya, todas as mães que vivem sob pressão, todas as mães que perderam a guarda para o pai estrangeiro, todas as mães que precisam desse vídeo e estou fazendo para mim também. Bom, eu estou contando a minha história. É uma história verdadeira. E hoje eu vou ensinar para vocês fazerem uma macumba branca. Ai, a gente, você é macumbeira? Não, eu não sou macumbeira. Mas eu sei fazer uma macumba branca que vocês não imaginam a receita. Gente, eu tô brincando, eu tô brincando. Olha, eu vou ensinar para vocês uma técnica, tá? De PNL, tá? Isso eu aprendi no CAPS. Esse CAPS me ensinou tudo, né? Na verdade, é assim, eu fui lá no CAPS. E aí eu disse pra eles, olha, eu tô esperando atendimento psicológico, né? Eu tô aqui desde dezembro e ninguém me ligou. Na verdade, eu fui lá desde setembro. Aí eles falaram, ah, sim, você tá na fila de espera? Deixa eu dar uma olhadinha, a gente vai ligar pra você. E hoje eles me ligaram. Eles falaram, ah, você só tem que ficar esperando. Mas, gente, como assim? Eu decidi, eu tomei uma decisão que eu não vou continuar minha vida sem acompanhamento psicológico. Só se a vila, porque eu moro numa vila, imagina aí, Santo Amaro, sei lá. Coloca uma vila aí, Riviera, Guarujá, não sei. Se a vila me ajudar, eu vou contar pra vocês. Isso aqui eu aprendi no CAPS, ó. Não isso, né? Isso aqui é um vaso. Gente, vocês pegam uma vasilha que tem tampa. Por quê? Porque você vai ter que pensar o que tem dentro da vasilha. Óbvio, gente, eu brinquei que é uma macumba branca, mas eu não sei fazer macumba, né? Eu sou Hare Krishna. Mas é uma brincadeira, uma forma de brincar. Aqui dentro desse vaso, ele tá cheio. Isso eu aprendi no CAPS, né? Se você virar, não cai. Tá vendo? Então, o poder está no que você coloca dentro, aqui dentro desse vaso. Então, eu vou contar pra vocês o que eu vou colocar aqui dentro desse vaso. Você tem que. Ah, pra fazer macumba, né? Você tem que. Desculpa, esqueci de falar o segredo. Você tem que. Não pode soprar. Você tem que liberar do seu pensamento, tá bom? E você não pode falar em voz alta. Pronto, tá feita a macumba. Aí você fala, não, gente, isso não funciona. Gente, eu tô falando que funciona. Olha, eu tô brincando, mas isso daqui, agora eu vou falar sério. Isso daqui, a minha filha comprou e ela disse assim: ah, mamãe, a gente pode encher de água, de mel, do que você quiser. Aí eu falei assim pra ela: ah, minha filha, já tá cheio. Eu aprendi, sabe, é uma técnica de PNL, né? Que o copo tá meio vazio ou meio cheio. Se você é uma pessoa positiva, você sempre acha que seus problemas têm solução. Se você é uma pessoa negativa, você sempre acha que seus problemas não têm solução. Então, quando eu vi esse vidro, eu disse assim pra minha filha: isso aqui já tá cheio. A gente não precisa mais colocar nada. Ele é bonito assim. E aí eu chamo de macumba branca. Sempre que eu vejo ele, eu falo: você tá cheio, né? Então, vai lá. Eu espero que vocês aprenderam a fazer macumba, né? Bom, vamos voltar lá no meu caso. Gente, liguei pro CAPS. Aí a moça falou assim pra mim: olha, o que acontece é o seguinte: a gente tem muita gente na fila e imagina. França, país de primeiro mundo, gente. Que isso? Nem no Brasil eu acho que é assim. E ela disse: olha, é o seguinte, você está na fila de espera. Eu falei: tá bom, então você pode me passar no atendimento de urgência? Porque eles têm a psicóloga que vai me seguir, mas também tem um atendimento de urgência, quando você quer falar com um psicólogo ou psiquiatra. Ela falou: tá bom, me deu uma data. Tô indo lá. Aí você fala: por quê? Gente, vamos voltar nesse caso. A história não começa hoje. A história começa em 2014, quando minha filha foi abusada sexualmente. Em 2016, ela já tinha sido ouvida pela polícia do meu bairro, pela psicóloga. Ela era criança, gente. Hoje a minha filha tem 16 anos. Fazem 12 anos que ninguém faz nada. Levaram a minha filha, falaram que não falaram que não foi abusada, falaram que
Porque assim, deixa eu explicar do começo. Quando a criança é ouvida por um juiz, vamos começar com essa conversa, né? Tem gente que não sabe, então eu vou conversar com vocês. Quando uma criança é ouvida por um juiz, a palavra da criança se torna, como é que eles chamam? Jurídica, vai lá, tem peso. Então aí a juíza, ela tem que fazer o quê? Ela tem que fazer todo o necessário para proteger essa criança. A responsabilidade, então, se torna aí do governo, entendeu? Vou dar um exemplo, tá? Não é a mesma história, mas vou dar um exemplo. Uma criança vai na escola e fala pra tia, abusaram de mim essa noite, não sei o que, não sei o que. Qual que é a obrigação da professora? Nós estamos falando de uma sociedade, eu estou falando no meu caso, né? Eu sou uma mãe de aia, mas eu tô falando de um caso general. A obrigação da professora é chamar os policiais, alertar os serviços de proteção à infância e então proteger essa criança, né? Não tô falando coisa de gente louca, tô falando coisa normal, né? No meu caso, como eu estou na França, eles fizeram passar como foi só uma dor de dente. Isso é muito grave. Porque dor de dente, você dá remédio para criança e passa. Abuso sexual, não. Então, assim, o que eu estou fazendo, né? Eu estou mostrando o que eu estou fazendo para viver com essa violência. Porque, gente, é uma violência feita a mulheres. A minha filha é uma mulher. Eu sou uma mulher. Então, hoje, no Brasil, se fala muito de violência feita às mulheres, né? E no meu canal, eu estou fazendo a mãozinha para pedir ajuda, porque é uma violência. Quando você não dá assistência, você está violando o direito que todo cidadão tem de fazer um boletim de ocorrência, de ser ouvida por uma psicóloga, de ter acompanhamento. Minha filha tem direito a ter acompanhamento, ela tem 16 anos, as pessoas estão fechando os olhos. E vai passando o tempo, mas eu, mãe Adite do Paduá, né? Já viu? Só na macumba branca. Aí você fala assim pra mim, Adite, funciona? Gente, tem que ser uma pessoa positiva na vida. Eu sou uma pessoa muito positiva. Eu sou uma pessoa, assim, quem me conhece, né? Eu tenho meus 3 filhos, a Bai, Cauê e a Iana. Será que eu falei o nome dos 3? Não, peraí. A Bai é desculpa. A Bai, a Amrita e a Iana. Porque é difícil a vida. Ó, ouve bem. Eu sou uma pessoa muito positiva na vida. Eu acredito que tudo aquilo que a gente vibra volta pra gente. E também tem uma regra. A regra da transformação. Vamos falar sobre isso hoje. Como eu me transformei de uma pessoa que tinha um problema enorme, uma cruz nas costas, para uma pessoa hoje que é feliz, que sorri, que faz esporte. Estou fazendo a minha formação para juíza. Passo domingo o teste, depois de manhã. E uma pessoa que se está se transformando, né? Primeira regra, tá? É você estar positiva na vida. Você dizer para você mesmo o seguinte: o que está te acontecendo tem solução. Sim, eu aprendi isso no CAPS, tá bom? A psicóloga me falou isso. Olhe para as estrelas. O que você está passando tem solução. É uma injustiça, mas tem solução. Dá para você provar. Eu tenho provas. Contra provas, não tem argumentos. Aí você fala, mas se você tem prova, por que você não resolve? Porque precisa de um negocinho chamado dinheiro, que move o mundo. É de pouco dinheiro? Muito dinheiro. Eu acho, bom, hoje eu vou ser honesta com vocês e vou falar que eu acho que o meu canal não é só mãe de aia, é problemas do dia diário. Por quê? Porque todo mundo precisa de dinheiro. Todo mundo. Eu ligo para os meus familiares no Brasil, preciso de dinheiro. Eu ligo para os meus amigos na Índia, preciso de dinheiro. Eu ligo para os meus amigos no Senegal, precisa de dinheiro. O milionário precisa de dinheiro. Aqui na França, o milionário número 6, eu acho. Xavier falou que precisa sempre de dinheiro para fazer investimento. As startups precisam de dinheiro. Criança precisa de dinheiro. Mãe precisa de dinheiro. Mulher precisa de dinheiro. Homem precisa de dinheiro. Ou seja, o problema do mundo é dinheiro. Money. Money is the name, em inglês, né? Money is the name of the game. Com essa tampa, você fecha essa vasilha. Se você não tiver dinheiro, eu não consigo juntar as provas. Olha aqui, vou mostrar pra vocês. Toma cuidado com isso aqui. Isso aqui é da minha filha, se eu quebro, ela faz um escândalo. Isso daqui são as provas que eu tenho, tá bom? Imagina vocês que eu tenho um pote de provas. Só que eu preciso da tampa para levar na mão da justiça.
Essa tampa aqui, ai, que bom esse exemplo, né? Caiu bem. Essa tampa aqui, você tá vendo? Ela é uma tampa especial. Pode ser qualquer outra tampa, mas essa é bonita, ela é feita para. Então, para ir na justiça, você precisa de um cara chamado advogado. E esse cara é caro. É isso que falta. Se não, tá tudo bem. Se você pergunta assim, Adite, você tá bem? Sim, gente, eu tô muito bem. Eu repeguei minha vida, eu tô feliz, eu tô positiva, eu tô fazendo esporte, eu tenho alguns contatos, não tenho namorado, mas eu tenho alguns contatinhos, eu tenho amigos, eu tenho filhos, tenho saúde, coisa mais importante, obrigada, Senhor, e o resto eu tô levando. Agora vamos falar da transformação. Lembra que eu falei para vocês? Tudo começa na transformação, quando você quiser fazer uma transformação, tudo começa de você começar o problema pelo começo. Olha bem, vou mostrar de novo para vocês. Essa tampa aqui, ela é menor do que o pote. Veja o tamanho. Tá vendo? Ela é bem menor. Então, o que eu tenho é o pote de provas. Eu tenho isso de provas, ó. Só que um advogado aqui na França, eu vou falar para vocês em cálculo, tá? É no mínimo para ele fazer um processo criminal contra o governo. Ele vai ter que escrever. Eu já passei no criminalista, ele me explicou. Ele vai ter que escrever uma carta para o procurador da República, explicando toda a situação que o procurador da República. Peraí, deixa eu começar essa história. Vamos fazer uma transformação aqui nesse vídeo. Gente, o procurador da República é a pessoa que roubou minha filha. E o advogado me falou que vai escrever uma carta para ele. É como se eu escrevesse uma carta pro ladrão. Oi, ladrão, tudo bem com você? Como você está? Aqui, meu nome é Adite. Eu gostaria, por favor, de fazer um boletim de ocorrência. Que história é essa? Eu falei para ele, mas senhor, foi ele que pegou a minha filha. Foi ele, o procurador da República, que deu autorização para os policiais entrarem em casa e pegar minha filha. Porque quando você recebe os papéis aqui na França, está escrito sobre a ordem do procurador da República. Aí ele falou, mas é assim que funciona a lei, senhora, a gente vai ter que escrever para ele. Aí eu falei, tudo bem, quanto é? Aí ele começou a falar de valores. Ele falou, olha, a gente vai escrever, não quer dizer que passe em primeira instância, não quer dizer que passe em segunda instância, não quer dizer que... Você pode imaginar aí 10 mil, 5 mil, ele falou para começar. 5 mil mais 10 mil, se demorar, se tiver que ir em outra instância, controetar, Quando eu calculei, deu 100 mil reais. Aí, Adite, 10 mil não dá. Calcula por 6. É 6 vezes o real. Mas tem que pagar os honorários, tem que pagar se ele foi, a audiência for... Aí eu falei, bom, então, por falta de dinheiro, minha filha tá lá na casa do abuso sexual e eu continuo indo no CAPS. Aí você fala, por quê? O CAPS é de graça. O CAPS é de graça. Mas como o CAPS vai... Aí que entra a macumba. Você pensou que era essa? Não, isso aqui é só um pote, era uma brincadeira. A macumba começa agora. Escreve aí. Meu nome é Mãe Adite do Padoá. Eu vou ensinar a macumba pra vocês. Vamos lá. O que acontece é o seguinte. O que acontece é que toda a sociedade é fundada sobre leis. E a lei principal é proteção de criança. Tá bom? Desculpa. O que acontece? O CAPS, ele tá pensando... As pessoas, né? Não o CAPS não existe. Os psicólogos lá, que me atenderam. Eles me atenderam no mês de novembro. Eu cheguei lá chorando, falando, olha, eu já tenho 2 anos que eu tô nessa vila. 2 anos nessa vila que eu tô. Mas já faz 10 anos que pegaram a minha filha e eu tô indo no serviço de polícia e não consigo fazer um boletim de ocorrência e o procurador da República não aceita toda a história que você já sabe aqui no meu vídeo, tá? Vou fazer uma mãozinha também pra não esquecer, né? De pedir ajuda internacional. Porque agora Lula passou uma lei que violência contra a mulher é crime, né? Ai, gente, por favor, ajuda aí. Fala aí, olha. Essa brasileira tá precisando de ajuda lá em Paris. Então, o que acontece é o seguinte. Quando eu fui lá, eu avisei o serviço do CAPS, né, que é o serviço responsável da vila. Eu falei, olha, toda a situação, a minha filha é menor, ela tem 15 anos, ela tá na casa do abuso sexual e eu estou indo no serviço de polícia, escrevendo, chorando, falando, ligando, pedindo e ninguém fez nada.
Então, a pessoa que me recebeu, eles chamam isso de triagem no Brasil, se eu não me engano, né? A pessoa que fez a triagem era um homem e duas enfermeiras. Não, ele não era médico, era só um homem normal. E quando eu falei, contra o procurador da República, ele abriu o olho. Aí eu falei, bom, ele entendeu o problema. Ele disse para mim o seguinte: você quer tomar remédio, você tá com depressão, isso era no mês de novembro. Eu não sei, mas tem um vídeo aqui no meu canal, quando eu fui lá, novembro, dezembro. Eu falei: olha, eu não tô bem, mas eu não quero tomar remédio. Eu quero ficar bem, sozinha, sabe? Eu quero passar por isso sozinha, sem nenhum. Eu não preciso de remédio. Porque eu acho que as pessoas que tomam remédio ficam mais loucas. Pelo menos eu vejo, né? Eu vejo vários casos na internet de pessoas que tomam remédios para depressão e depois se suicida. Uai, então, né? Eu falei, deixa assim mesmo, né? Se eu já tô com problema, imagina você. Vamos dizer que amanhã cai um avião em cima da sua casa. Mas se já caiu o avião, agora você vai ficar tomando remédio pra... Aí vai piorar a situação, porque o avião já caiu na sua casa, esse problema já existe. Então, o que aconteceu com a minha filha foi o avião que caiu na minha casa. Agora eu vou tomar remédio por causa que o avião caiu na minha casa? Não tem lógica. Eu falei, não, senhor. O que aconteceu foi contra a minha filha. Eu tô bem. Assim, bem, né? Bem. Bem. Bem mesmo ninguém tá, né? Mas eu tô bem, no sentido que eu tô vivendo a minha vida, no sentido que eu não tô cortando os pulsos, nunca tentei suicídio. Ele falou, então se você tá bem... Não, quer dizer, eu não tava bem como agora, né? Depois eu viajei para Londres, depois eu li alguns livros, eu fui melhorando devagar. Então hoje eu quero falar sobre a transformação. Como você transforma um problema. Olha, eu vou tirar esses anéis pra gente poder falar sobre isso, tá bom? Gente, presta atenção. Eu aprendi num livro. Eu acho que eu vou começar a dar palestra, né? Que eu vou ganhar muito dinheiro, né? Olha, gente, a transformação. Eu aprendi isso num livro de PNL. Não sei o nome do livro, mas o exemplo era o seguinte. Um senhor viajou numa vila e encontrou um rapaz. Que esse rapaz era extrema... Gente, só antes de falar, né? O que tá dentro da minha mão. Eu estou falando sobre a transformação, ou seja, como uma mãe pode transformar o problema que ela está vivendo na realidade. Eu preciso voltar para a minha realidade. Peraí, antes de falar disso, depois eu falo essa transformação. Gente, o que acontece é o seguinte, vamos começar do começo, né? O começo é que antes de você ser mãe, você foi filha. Então, é aí que está o começo da história. O começo da história não é tratar, por exemplo, alguém chega no médico e fala assim, eu tô com dor de cabeça. Sim, dor de cabeça é um sintoma, mas o que você tem? A dor de cabeça não é uma doença. Pode ser se tiver enxaqueca por muitos anos. Eu já tive enxaqueca. Por 20 anos eu tive enxaqueca horrível quando era jovem. Também, eu tinha algumas condições severas. Eu morava num país... eu já falei para vocês aqui, eu morei na Índia muitos anos e às vezes eu pegava um sol de 44, 46 graus, então me dava uma enxaqueca aquele sol que eu não podia. Então o médico falava, talvez por você não ser indiana, você não tá acostumada com o clima daqui. Então eu levei a enxaqueca assim. Mas gente, vamos falar sério, né? Agora vamos falar sério. A transformação começa quando você entende que você foi uma criança. Então, você começa a transformar, você começa a entender onde é que você vai ter que tratar o problema. O que aconteceu com a minha filha só foi, na verdade, uma revisão da minha história de vida. Por quê? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Eu já falei sobre isso em vários vídeos. Para mim não é um problema, porque até esse vídeo, gente, ele é para me salvar também, ele é para me ajudar. Então, eu não tenho tabu, eu vou falar tudo no meu vídeo. Quando eu era criança, ou seja, quando eu estava na barriga, no útero da minha mãe, o meu nome seria Aliedes. Eu não sei se eu contei isso em outros vídeos, mas eu vou falar sobre a transformação, então eu preciso começar daí. E por muitos anos eu fiquei com isso na cabeça, que o meu nome seria Aliedes. Acontece que tem uma história da minha família que, gente, não dá tempo agora de eu ver se essa história é verdadeira ou não,
Porque eu tô tentando ser feliz. Tentando, ó. Tô garantindo nada, mas não quero sair dessa vida infeliz, não. Então eu tô tentando ser feliz. Eu tenho várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes eu não dou nem tempo. Eu vou na faculdade, tô estudando business. Eu também tenho que passar meu teste de nível de inglês, C1. Eu quero progredir pro C1. Eu vou jogar voleibol de beach vôlei, praia. Vôlei de praia, né? Eu vou jogar voleibol no clube 2 vezes por semana. Tô fazendo uma formação de árbitra. Quer dizer, já terminei a formação, agora passo o teste domingo. Fora os contatinhos, fora a vida familiar, eu tenho 3 filhos. Então, assim, é bem complicada a vida, entende? Às vezes tem que ir no oculista, às vezes tem que ir no médico, aquelas coisas normais de todo mundo, né? Uma vida normal, né? Mas como você tá falando de transformação. Então, eu tenho esse problema, vamos voltar aqui. Eu tenho esse problema aqui, ó. Esse problema, tá bom? A gente vai transformar isso daqui, ele vai desaparecer daqui a pouco, você vai ver. Eu tenho esse problema que é esse jarro, tá bom? E aqui eu tenho a minha realidade. Essa é a minha realidade, esse é o problema. Ou seja, quem foi abusada sexualmente? Essa é a pergunta. Em 2016 foi a minha filha. Mas a origem do problema. Então, eu tive que fazer uma transformação comigo mesmo para entender de onde vinha o problema. Gente, violência contra a mulher, o Lula tá falando agora. Mas eu já tenho 50 anos, daqui a pouco eu vou embora do planeta. Minha avó já foi embora do planeta. Minha mãe tá aí ainda com 72 anos, graças a Deus. Vida longa, minha mãe. A violência contra a mulher, ela sempre existiu. Ela não começou hoje. Eles estão falando que agora vai virar lei. Sempre existiu. A primeira violência que eu sofri, as pessoas vão dizer que não é violência, né? A primeira violência... eu tenho fazendo essa mãozinha. Gente, essa mãozinha é um pedido de ajuda internacional. Depois dessa mãozinha, eu tive 34 mil visualizações. 34 mil pessoas visualizaram todos os meus vídeos. Não, às vezes eu tenho um vídeo que tem 100, outro tem 20, outro tem 30. Assim vai subindo, porque fica na internet, né? Vai ficar pra vida, entende? Meus vídeos. Mas essa mãozinha aqui, olha, declanchou meu canal. O YouTube mandou, falando, olha, você teve 34 mil visualizações no seu canal. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada a todo mundo que visualizou meus vídeos. Vamos voltar para a transformação. Então, eu estava falando para vocês que eu li no livro de PNL, porque, para quem não sabe, PNL é Programação Neurolinguística, não é macumba, gente. Eu brinquei que era macumba branca. No livro, um velhinho viajava, acho que era isso, viajava para uma cidade e colocava um pássaro, imagina que aqui dentro tem um pássaro, tá bom? Na minha mão, dentro da mão. E falava assim para a pessoa, esse pássaro, aqui ó, tá aqui na minha mão, tá vivo ou tá morto? Então, dependia da pessoa, ela dava uma resposta. Por exemplo, pergunta para João, esse pássaro tá vivo ou tá morto? Aí o João fala assim, esse pássaro tá morto. Aí o velhinho esmagava o pássaro e falava, foi você que matou. E aí tinha o outro lado, onde ele perguntava, esse pássaro tá vivo ou tá morto? E aí a pessoa era positiva, ela falava assim, esse pássaro tá vivo. Aí ele falou, foi você que salvou esse pássaro. Então vai lá, eu coloquei 2 anéis para explicar para vocês. O meu problema, que é desse tamanho aqui, que é enorme, é violência contra a mulher. Por quê? Porque quando eu abri a mão e disse o meu problema tá vivo, eu tenho que me transformar, eu tenho que começar a entender, eu vi que não tinha só a minha filha. Tinha eu também. Eram 2 mulheres sofrendo agressão. É o crime de stalker. O crime de stalker, eu vou contar para vocês o dia que eu fizer o boletim de ocorrência, eu já falei sobre isso. E eu estou relatando o crime da minha filha nesse canal. O crime da minha filha é omissão de socorro para menor, porque a menina disse que foi abusada sexualmente, falou com o policial, falou com... Mas assim, não é falou, disse, eu fui abusada sexualmente, tá escrito em preto e branco. Os franceses não fazem nada. Falou com a psicóloga, falou com os amigos da escola, falou com
comigo, falou com os irmãos dela, falou com a juíza das crianças, tudo registrado em vídeo. E ela tá lá na casa do abuso sexual. Eu não entendo nada. Então eu tive que fazer uma transformação do meu problema. Veja bem, voltando para minha história, né? Na verdade, o que aconteceu comigo, eu só tô hoje bem aos 52 anos, porque eu fui buscar a origem do meu problema. Onde está a origem do meu problema? Eu não estou falando do problema da minha filha, eu estou falando do meu problema. Estou fazendo uma transformação comigo mesmo, né? Gente, meu problema já começou no começo, porque tem uma história na minha família, que eu tava falando pra vocês que eu não tenho tempo de verificar, porque eu tô me preocupando em ser feliz, mas tem uma história que o meu pai não é meu pai. É uma história antiga. Os que chegaram agora, os que têm 30 anos pra cá, não conhecem essa história, mas eu sempre ouvi essa história na minha família. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu tentei buscar uma resposta. Liguei para minha tia, liguei para minha mãe, que tá viva ainda, e falei, gente, conta a história, é verdade ou não é, verdade ou não é, verdade ou não é. E as pessoas ficam em cima do muro. Por quê? Tem que fazer um exame de DNA para provar, e as pessoas vão, né? Você conhece o ser humano, né? Até a morte vão jurar que não foi. Só que acontece o seguinte, dá para fazer exames. Não, vamos lá, vamos começar pelo começo. Essa história não é mais importante hoje. Por quê? Porque o meu pai que me criou, ele já morreu. A minha mãe tá com 72 anos. Aquele outro senhor que dizem a fofoca que é meu pai, também tá com 75 anos. Então, hoje, essa história, ela não me abala mais, se for verdade ou se não for. Quando eu tiver um tempo, eu só vou fazer um exame para tirar limpo, mas não é porque eu guardo raiva, guardo rancor. Não, gente, quero nem saber. Quero nem saber. Quero nem saber. Se você falar por quê? Mas eu tô falando disso para vocês entenderem como se faz uma transformação, como eu fiz a minha transformação, né? Eu tô falando de mim, né? Hoje isso não me afeta mais. Hoje quem é meu pai não muda a minha realidade, mas eu tenho que viver a minha realidade. Então eu começo daí, por isso que eu falei para vocês, esse foi o meu primeiro problema. O que acontece é o seguinte, esse problema afetou toda a minha infância, porque eu cresci, né, com essa história que talvez não fosse meu pai, não sei o que não sei o que. Aí, quando eu tinha 4 anos, a minha mãe, vindo para São Paulo, me deixou com a minha avó na Bahia. E nós morávamos numa fazenda muito grande. E eu tinha um tio, que eu nem sei se está vivo, também não quero saber, que ele me fez muito mal, que abusava de mim sexualmente, que é o tio Gerson. Aí o povo não pode falar que foi história, porque aí eu já lembro. Porque a história que meu pai é, não sei o que, o povo eu passo o pano. Mas o tio Gerson eu já lembro que ele me abusou muitos anos. E aí eu vi que quem estava sofrendo com o abuso sexual da minha filha era essa criança que sofreu e que eu, no meu caso, gente, vamos falar sério. No meu caso, eu falei para minha mãe, olha como é violência feita, né, contra mulheres. Eu falei para minha mãe, mãe, ele coloca um negócio assim bem estranho e não entra pela minha boca. Eu era criança, né, eu devia ter 10 anos, 8 anos, não lembro, eu era muito pequena. E a minha mãe falou, não fala nada. Outra violência. Então, assim, eu venho nesse esquema de violência feito contra mim há muitos anos. Eu venho me salvando há muitos anos. Eu venho me salvando. Eu venho provando para mim mesmo que eu sou capaz. Então, o que eu fiz? A minha transformação. Tá? Agora eu vou falar de mim. Antes eu estava falando de uma menina que sofria. Quando eu resolvi cuidar do caso da minha filha, eu falei, pronto, agora eu tenho a faca e o queijo para cuidar de mim. É o único momento da minha vida que eu estou cuidando de mim. Dessa pessoa que hoje está com 52 anos, mas está feliz. E por que você ficou feliz? Veja bem. A pessoa que faz o mal para você é o problema da pessoa. Quem faz o mal vai receber, vai pagar. Você tem que ser honesta com você mesmo. Você tem que ser uma pessoa do bem. Você tem que ser um ser humano melhor, espiritualmente elevado. Mas isso não quer dizer que você tem que ser gentil com as pessoas que fizeram mal com você. Olha, vou falar que nem Marília Mendonça.
Meus ex-maridos, por favor, não me... Bom, ainda que foi gentil, eu vou falar aqui nesse vídeo. Foi o Atma Niveda, um ótimo companheiro. Eu fiquei com ele por 8 anos, apesar de cometer erros como marido, porque todo mundo comete erros, mas um ótimo ser humano. Como ser humano, ele é muito bom. Mas, por favor, meus ex, não me procurem. Ex-namorado, não me procura. Porque, como dizia Marília Mendonça, vocês me colocaram numa fossa que eu tive que sair sozinho. Sozinha. Às vezes eu misturo, né? Eu falo masculino. Eu tive que sair sozinha da fossa que eles me colocaram. Ai, gente, vou aproveitar e já contar tudo, né? Eu também tive alguns amores que também me colocaram na fossa, na dificuldade. Gente, o que é a fossa? Vamos lá. Porque algumas pessoas que ouvem esse vídeo podem não entender do que eu tô falando. Eu estou falando de dificuldades emocionais e que a gente tem que fazer uma transformação para sair e para vir para nossa realidade. Porque a gente chega na nossa realidade em 2026, mas com muitas cargas negativas. E você não sabe de onde. Qual é o problema? Então, vou lá. Aproveitar esse vídeo para falar, Paulo, beijo no seu coração, seja feliz. Também você me colocou na fossa. Quase morri por causa de você. Vou aproveitar e vou falar de todo mundo. Jai, beijo no seu coração. Jai o quê? Jaigoranga. Jaigoranga. Beijo no seu coração. Quase me deixou na fossa também. Fiquei apaixonada por você. Não deu certo. Ai, meu Deus. Você começa a fazer a transformação quando você percebe que não existe problema. É a vida. A vida é feita assim. A vida é isso. Então eu vi que dentro dessa mão o passarinho estava vivo. E aqui tinha 2 passarinhos, eu e a minha filha. Então eu usei esse livro de PNL para poder começar a fazer uma transformação. E é por isso... Ai, desculpa, gente. É por isso que eu estou pedindo ajuda psicológica. Porque, na verdade, é muito bom trabalhar com você mesmo. Mas eu não aceito o remédio, né? Só quero falar com o povo. Eu, não... eu sou um tipo de louca que cura com a palavra. Tem louco que não cura com a palavra. Precisa de remédio. Eu não, eu gosto de falar. Eu gosto de entender, de perguntar, de entender qual é o problema. Ah, vou aproveitar aqui nesse vídeo também. Gente, eu tenho um vizinho. Meu Deus, que vizinho lindo. É um ator de cinema. Ele é lindo de morrer. Joga basquete. Ele nunca vai ver esse filme porque eu estou falando em português e ele é francês. Gente, que homem lindo. Assim, um homem de, sei lá, um Alain Delon, mas é negro, né? Eu gosto muito de negro. Ah, vamos falar sobre isso também. Gente, parece que é um crime você gostar de gente preto. Eu não sabia, eu vou voltar nesse caso do meu vizinho. Eu não sabia, mas eu fiz uma pesquisa recentemente. O Brasil foi o último país da América do Sul a abolir a escravidão. Então a gente tem muito ainda no nosso conceito que preto não é gente. Gente, os meus melhores amores, as pessoas que me fizeram mais felizes, não foram os homens brancos. Me desculpa, meus maridos brancos. Me desculpa, eu tive 2. Atma Niveda, né, e o francês. Não foram as pessoas que me fizeram feliz. As pessoas que mais me fizeram feliz, mesmo que quando eu separei deles, mesmo que eu fiquei na fossa, mesmo que queriam me matar, que nem meu primeiro marido, gente, eram pessoas negras. Então agora eu acabo de ver que tem um Vini Júnior que joga pela seleção do Brasil e a Virgínia precisa validar o Vini Júnior. Gente, que isso? Que racismo! O Vini Júnior é um talento. O cara é milionário, o cara não precisa. Ah, mas tá achando de não. Mas se não for a Virgínia, vai ser outro. Ah, é porque ele é negro? Não, ele é belíssimo. Então, existe esse conceito no Brasil que preto não é gente. Gente, para com isso, isso é racismo. Eu me apaixono por pretos. Eu sou uma pessoa, eu assumo, ó. Ei, assumida, eu amo pretos. Bom, eles que não me amam, né? Eu tenho um karma, um destino que só os brancos me querem, os negros não me querem. Eu não sei porquê.
Eu acho que é porque eu fiquei no metade do caminho, eu fiquei uma cor chocolate. Eles não me querem. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu me apaixonei por um rapaz. Ah, eu vou falar aqui já. O nome dele é Jai Goranga. Também quem conhece ele conhece, quem não conhece. Cara lindo de morrer. Ai, que homem lindo. Por dentro, por fora, de uma educação, de uma gentileza. Ai, eu caí de amor. Ele falou, ai, meu coração tá fechado. Nossa, gente, eu caí numa depressão. Quase morri. Porque assim, na verdade, eu não me apaixono sempre, né? Eu me apaixono de vez em quando, normal, né? A gente pode ver apaixonado o tempo todo, né? Mas quando eu me apaixono é tão verdadeiro. E eu gostaria de ter vivido uma história de amor com ele. Só que ele falou assim, Aditi, eu tô com meu coração fechado. Então eu falei, tudo bem, meu amigo, tudo bem, tá tudo bem. Mas eu quase, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Então a transformação, gente, eu tô falando de transformação, né? Ela começa quando você entende que você não é só uma mãe. Você também é uma pessoa. Você é um ser humano. E quem está te ajudando? Então, veja bem. Eu estava falando do meu vizinho. Gente, o meu vizinho é a coisa mais linda que eu já vi no mundo. A primeira, a primeira vez que eu mudei para esse apartamento que eu tô morando agora, ele, não sei por quê, eu não entendi até agora a mágica. Ele desceu para me ajudar a fazer a mudança. Eu não pedi, eu não conheci ele. Eu falei, meu Deus, que homem lindo, um cara lindo, elegante, educado. Ó, eu vou falar tudo. Só que acontece o seguinte, é negro. E geralmente os negros não gostam de mim, né, Jai? Eu não sei porquê, não gostam de mim. Geralmente quem gosta de mim são os brancos. E isso foi uma coisa que eu tive que fazer uma transformação. Porque eu não quero mais aceitar o que eu não gosto. Eu não quero, não quero, não quero. Aos 52 anos eu tenho idade para saber o que eu gosto. Então, eu não tenho chance com negro. Eu amo negro. Eu amo Paulo PG. Quem me conhece sabe de quem eu tô falando, do Riviera. Bom, não era negro, moreno, mas amo. Passou um pouquinho do ponto, eu já amo. Jai. Ai, Jai. Ai, Jai. Deixa pra lá, vai. Não vamos falar sobre esse assunto. E meu vizinho, lindo de morrer, a coisa mais linda. Não, eles não me veem. Parece que eu sou transparente. Na verdade, eu comecei a fazer uma transformação a partir do momento que eu entendi que talvez eu estava esquecendo de mim para viver o problema da minha filha. É sobre isso esse vídeo. Vamos fazer uma transformação em nós mesmos. Ó, voltar com o jarro para vocês entenderem. Aqui dentro tá todos os problemas da minha filha. Eu coloquei tudo num dossiê. Não aqui dentro, gente, é um exemplo, né? Eu tenho uma caixa com os dossiês, com os papéis dela. Eu coloquei tudo, tampei. E a partir do momento que eu guardei o problema da minha filha, a psicóloga falou assim pra mim, você tem provas? Eu falei, sim, tenho. Ela falou, então olhe para as estrelas. Aí eu vi que eu podia cuidar de mim. E eu comecei a fazer uma transformação. É isso. É sobre isso que eu tô falando. Sobre a gente se transformar. Esse meu vídeo hoje, ele é muito profundo. Por quê? Muitas mulheres brasileiras, eu sou brasileira, elas sofrem violências e elas não sabem que estão sendo vítimas de violência porque elas não sabem do que elas gostam. Elas não sabem que tipo de homem elas gostam, que tipo de afetividade, que tipo de amor, que tipo de carinho. Então eu comecei a fazer uma transformação, eu comecei a limpar o meu histórico, sabe? Vendo quem foram meus namorados, quem foram... O Jaime me ajudou com isso. Tem uma diferença entre paixões e amores. Obrigada, meu amigo. Eu comecei a entender o que é uma paixão, o que é um amor. E aí eu comecei a fazer uma limpeza, porque o problema da minha filha, eu coloquei dentro desse pote. Aí você fala, tudo bem, então tá ótima a sua vida em 2026? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que eu fui procurar o CAPS, né? Eu quero ter acompanhamento, porque além de transformar em mim, eu ainda tenho a parte de mãe. É isso que eu queria falar com vocês.
Nós nos tornamos mães. E ninguém ajuda as mães. Não, não ajuda. As mães na natureza, vamos falar sério, né? As mães na natureza são os animais que mais sobrecarregam. Quem é que cuida dos leões? As leoas. Quem é que cuida dos pintinhos? A galinha. Então, as mães, elas são sempre aquelas que são mais sobrecarregadas. Então, esse vídeo, eu quero falar sobre essa violência feita às mulheres, né? A gente tem que olhar com carinho. Sabe que eu tenho algumas amigas aqui em Paris, na faculdade, que são brasileiras. E elas falam assim, se você voltar para o Brasil, você pode ajudar os direitos das mulheres. Eu falo, não é meu sonho. Eu quero fazer o que é o meu sonho. Eu preciso me realizar antes de entrar no caixão, porque agora eu tenho 52 anos. Então, eu tenho, quer dizer, eu já realizei vários sonhos, né? Eu queria entender a vida espiritual, eu fui para a Índia, eu estudei, eu queria fazer dança, eu dancei, eu queria ter filhos, eu tive, eu queria ser casada, eu casei, eu queria vir para a França, mas agora eu não acho que tem mais nada além. Eu acho que agora tá na hora de entrar no caixão. Bom, não agora, vocês podem esperar um pouquinho. Mas no sentido que eu não tenho mais planos para o futuro. Eu tô vivendo o presente. O presente para mim já basta. Aí você fala, por quê? Porque eu tinha uma vida tão cheia, sabe? Uma vida tão completa. Uma vida cheia de violência, mas também cheia de ganhos. Também não foi só ruim, né, gente? Tive alguns momentos de felicidade, né? Porque senão não dá para viver, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Mas esse vídeo é sobre transformação. Vamos lá. Então, voltar no ponto. Como eu transformei? A partir do momento que eu vi que quando eu abri a mão tinha 2 passarinhos, eu tô cuidando do caso da minha filha e eu tô cuidando dessa pessoa que sou eu. Nós temos um elo, por isso que a gente nasce com um cordão umbilical, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, hoje eu tô esperando acompanhamento psicológico, porque eu tomei essa decisão, eu não vou fazer mais nada, nem falar com o policial, nem falar com Deus, nem falar com o diabo, nem falar com a vizinha, mais nada, sem acompanhamento psicológico. Aí você fala, por que, Adite? Porque eles abusaram muito. O que eles fizeram, na verdade... Bom, deixa eu ver se eu consigo um exemplo para falar para vocês. Na verdade, a violência que eles fizeram com a minha filha também bateu em mim, entende? Acabou que me afetou muito. Psicologicamente, emocionalmente, moralmente, eu fiquei abalada. Eu tô conseguindo fazer uma transformação e essa transformação passa, óbvio, pelo voleibol. Uma coisa que eu amo, né? A psicóloga perguntou para mim, o que você ama? Muitas vezes a gente esquece o que a gente ama, né? Eu amo o voleibol. Então, o voleibol me deu um centro, me deu um... Assim, eu amo, é uma coisa que... Não sei como dizer. Eu amo muito. Muito mais do que eu posso imaginar. Não posso dar exemplo do que eu amo como o voleibol. Então, o voleibol me deu amigos. O voleibol me deu uma nova vida. O meu nome é Adite, né? Porque eu pedi. Na verdade, é assim. Eu fui no tribunal, no Brasil, e pedi para a juíza colocar Adite no meu passaporte. Então, meu nome é Adite, meus amigos me chamam de Adite. Então, é o nome que eu queria, eu consegui. Eu queria falar francês, eu consegui. Eu queria vir para a França, eu consegui. Eu queria falar inglês, eu consegui. Eu queria ir para a Índia, eu consegui. Então, agora, eu tô só vivendo o presente. O presente me basta. Eu tô muito feliz. Muito feliz. Eu tô fazendo esses vídeos para ajudar outras mães que precisam desse processo de transformação. Para mim também, porque ainda não consegui pegar minha filha da casa do abusador sexual, mas estou fazendo o meu possível. O que é essa mãozinha? Gente, essa mãozinha é um sinal internacional, que todo mundo que vê esse sinal tem que pedir ajuda, que a pessoa está pedindo ajuda. Se você falar assim, eu ouvi seu vídeo e não entendi, mas você viu a mãozinha. A mãozinha quer dizer que você deveria me ajudar porque você é um ser humano. Como eu faço para te ajudar? Simples, você liga para a polícia. Imagina, 34 mil pessoas que viram o vídeo. Se 34 mil pessoas ligassem para a polícia falando, olha,
Eu vi um vídeo de uma brasileira e ela tá lá em Paris, ela tá precisando de ajuda. Ela não tá conseguindo denunciar um crime, é um crime internacional. Quem sabe, né? Vamos fazer as duas. Mas enquanto a ajuda não chega, eu tenho que ser feliz. Essa é a grande verdade. Eu tenho que ser feliz de alguma maneira. Eu preciso ser feliz. É minha obrigação ser feliz. Então eu estou fazendo o que eu posso. Não digo para vocês que conheço o caminho da felicidade, mas, né, já tô melhorando, já tô pedindo ajuda. Liguei hoje, a moça me deu um horário e depois eu volto aqui para contar para vocês, tá bom? A todas as mulheres, força! A gente é mãe, a gente é mulher, a gente é filha, a gente também pode fazer uma transformação na nossa vida. Sejam felizes. Beijos. Beijos de Paris.